Neemias capítulo 2. Neemias capítulo 2, verso 10. Todos encontraram? Eu deixei esse tempo todo, porque Neemias não é um livro difícil, mas também não é um livro, tão fácil de encontrar às vezes. Versículo 10 diz assim: Sanbalate, o Horonita, e Tobias, o oficial amonita, ficaram muito irritados quando viram que havia gente interessada no bem dos israelitas. Eu vou repetir, porque parece que não é verdade isso que eu li. Sanbalate, o Horonita, e Tobias, o oficial amonita, ficaram muito irritados quando viram que havia gente interessada no bem dos israelitas. Somente até aí. Feche seus olhos só mais um instante. Pai, eu sei que o Senhor colocou o teu Espírito Santo dentro de cada um daqueles que nasceram de novo. Então eu poderia afirmar com certeza que é desnecessário dizer que é necessário prestar atenção na tua palavra. Mas eu sei que existe um arqui-inimigo, o nosso maior inimigo, que muitas vezes quer roubar de nós a tua palavra, trazendo distrações, trazendo incomodações, lembrando de algumas coisas que venham gerar preocupações, e ao acontecer todas essas coisas, nós podemos nos dispersar e perder a sua palavra, e ser roubado na sua palavra. Então a minha oração é que ninguém que aqui está, e aqueles que estão na live, se preocupem com qualquer outra coisa, que não seja ouvir a tua palavra. Eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, vocês já devem ter ouvido falar sobre as 7 maravilhas do mundo. Existem as 7 maravilhas do mundo antigo, mas eu trouxe para vocês as 7 maravilhas do mundo moderno. Você deve conhecer, uma delas está dentro do nosso próprio país, no Rio de Janeiro, que é o Cristo Redentor. É considerado uma das 7 maravilhas do mundo, no Brasil. Eu nunca fui nesses outros lugares, mas quero citar aqui para vocês. Acho que quem foi o Oscar, Marissa? Em Machu Picchu, Machu Picchu, que fica lá no Peru também. São ruínas das civilizações mais antigas. Tem uma outra que eu nunca tinha ouvido falar, eu vou ver se eu consigo pronunciar. Chichén Itzá. Na realidade significa ruínas da civilização maia, que fica lá no México. Também é considerado uma das 7 maravilhas do mundo. O Coliseu, na Itália, isso já é bem mais familiar para a gente. As ruínas de pedra na Jordânia. E um que me chama muita atenção. Quem já ouviu falar sobre Taj Mahal? Pois é, Taj Mahal, para aqueles que não sabem, na realidade foi um grande túmulo que não tem nada a ver com túmulo, mas é um túmulo que o imperador fez para homenagear a sua esposa. Fica lá na Índia. É como se fosse uma capela, mas não pense em capela, que é injusto você chamar aquela construção de capela. É como se fosse um grande monumento que ele fez em homenagem à sua esposa, e conta a história que construíram essa grande muralha aí para proteger das invasões dos inimigos que vinham da região norte. Sabe quantos quilômetros tem essa muralha? 21.196 quilômetros de comprimento, tem 8 metros de altura e 4 metros de largura. Por que eu estou dizendo isso para você? Você também não sabe, eu também não sabia, mas quando falou dessa totalidade toda, eu falei, peraí, eu já ouvi falar que o diâmetro da Terra é um negócio bem grande, mas parece que não chega a esse tamanho todo. O diâmetro do planeta Terra é de 12.742 quilômetros. A muralha da China tem quanto? 21.100. A muralha da China dá quase para dar 2 voltas ao redor do planeta Terra. Parece que não é verdade, Inacreditável. Mas essa é a extensão da muralha da China. Mas eu gostaria de citar, que não é uma das maravilhas do mundo, mas eu gostaria de citar uma outra construção chinesa também, denominada a Ponte de Hong Kong. E tem aqui um nome japonês que eu não sei, Zhuhai Macau.
Chinês, né? Japonês não, chinês. Chamar o japonês de chinês e dar um tiro na gente, viu? Ela é conhecida como a maior ponte marítima do mundo. Sabe quantos quilômetros tem essa ponte? 55 quilômetros sobre o mar. Não é pouco, é muito. Se você for pensar, por exemplo, eu vou daqui para Pirituba, na casa do meu irmão, é 45 quilômetros. Pego aqui a Trabalhadores, depois vou direto, Marginal, chega no Teor Abril, entro até chegar na casa do meu irmão, 45 quilômetros. Tem mais 10 quilômetros para ver. Se eu não me engano, é como daqui na casa da irmã da pastora, que é lá em Osasco. Vanderlei, que tem mais noção de espaço, é como daqui mais ou menos até onde, Vanderlei, esse espaço conhecido aqui por nós? 55 quilômetros. Daqui em Jundiaí? Pois é, o tamanho da ponte construída lá na China é 55 quilômetros. Embora todas essas construções que eu falei para vocês acaba nos impressionando, né? O que mais me impressiona na realidade não são essas construções. O que mais me impressiona é a diversidade humana. Por que eu estou dizendo isso? Nós sabemos que existem os mais diversos tipos de pessoas. Olha só o texto que nós lemos. O versículo que nós lemos. Neemias está voltando da Babilônia. O desejo dele, que está no coração dele, é de reconstruir o quê? Os muros de Jerusalém. Porque quando o povo foi deportado para a Babilônia, eles destruíram, acabaram com Jerusalém. Neemias volta para reconstruir os muros de Jerusalém. E quando ele chega, ele convoca o povo para começar a reconstrução. O que acontece? Surgem dois personagens, por nome Sambalate e o outro Tobias. É interessante que quando o povo começou a se mobilizar para reconstruir os muros, algumas pessoas que estavam lá, grande parte das pessoas que estavam lá, elas se interessaram em ajudar o povo para reconstruir os muros de Jerusalém. Mas não foram todas as pessoas que concordaram com isso. E uma das pessoas, ou duas das pessoas que não concordaram com isso, foram esses dois homens, Sambalate e Tobias. O versículo que nós lemos disse assim, que quando eles souberam que Neemias e mais uma equipe iria reconstruir os muros, iria reconstruir a cidade de Jerusalém, e muitas pessoas aderiram a esse grande projeto, eles ficaram incomodados com o bem que iria acontecer aos israelitas. Deixa eu ler o versículo para você outra vez. Se o Júnior puder colocar aí. Não, né, Júnior? Tá? Se você puder colocar. Diz assim: Sambalate, o horonita, e Tobias, o oficial amonita, ficaram muito irritados quando viram que havia gente interessada no bem dos israelitas. Como é que pode existir pessoas assim? Por isso que eu digo para você, mais impressionado do que as 7 maravilhas do mundo, do que a grande muralha da China, do que essa ponte também lá construída na China também, eu fico impressionado às vezes com essa diversidade humana, de sentimentos que rola dentro do coração. Jerusalém já tinha sido destruído. O povo que ficou era um povo doente, velho, massacrado, porque os bons, eles levaram tudo para a Babilônia, deixaram os velhos. E quando eles viram que Jerusalém ia ser reconstruída, o povo ia voltar, ao invés deles ficarem felizes, não, eles ficaram irritados com o bem que iria acontecer aos israelitas. É difícil, meus irmãos, a gente acreditar que existam pessoas assim, mas infelizmente existe. Existem pessoas que são boas, mas existem pessoas que são ruins. Existem pessoas que são gentis, extremamente gentis. Quando fala de gentileza, eu sei que existem outras pessoas, mas só me vem à minha mente um amigo chamado Charles. O Charles já esteve aqui uma vez conosco, não sei se algumas pessoas vão lembrar, muitos anos atrás, ele esteve aqui conosco. Pensa numa pessoa gentil. Pensa numa pessoa, se possa assim dizer, extremamente educada. Não desprezando nenhum de vocês, nem os meus familiares, mas eu nunca conheci uma pessoa assim. Nem na minha família, nem amigos que eu tenho, nunca vi uma pessoa de uma gentileza singular como Charles. Eu
Eu vou trazer ele aqui um dia para vocês. Vocês vão ver que eu não estou exagerando de forma alguma. Existem pessoas que são calmas. Existem pessoas que são violentas. Basta você contrariar, elas ficam bravas, terríveis, elas pegam fogo. Como diz a pastora, ficam possuídas. Existem pessoas que são solidárias. Elas veem algumas pessoas sofrendo, elas tentam de qualquer forma ajudar essas pessoas. Existem pessoas que vê pessoas sofrendo, elas são indiferentes, elas passam como se elas não tivessem visto nada. Existem pessoas que são alegres. Existem pessoas que carregam a tristeza estampada no rosto. Existem pessoas que você pode confiar nela. Existem pessoas que você não deve confiar nelas. Por isso que eu digo que eu fico espantado com a diversidade humana. E todas essas pessoas, elas exercem influência sobre a vida de outras pessoas. Talvez você diga, pastor, o que tem a ver isso com a muralha da China e com a ponte lá de Hong Kong? A semelhança da grande muralha da China e da grande ponte lá de Hong Kong com essas pessoas é que existem pessoas que elas são como pontes para outras pessoas. E existem pessoas em contrapartida que elas são como muros para a vida de outras pessoas. As pessoas que são pontes, elas somam na vida de outras pessoas. E as pessoas que são muros, elas acabam subtraindo na vida de outras pessoas. Antes de eu começar a discorrer sobre pessoas que são ponte e pessoas que são muro, eu gostaria de perguntar para você: quem será que nós somos? Coletivamente e individualmente. Individualmente você diria que você é uma pessoa que tem muito mais a característica de ser uma ponte e não de ser um impedimento para as pessoas. Quem nós somos? Pontes ou muros? Talvez você diga assim, pastor, eu não posso afirmar que eu sou ponte, mas também não posso afirmar que eu sou muro. Eu acho que em alguns momentos as minhas atitudes são muito mais parecidas com pessoas que são pontes, que transportam as pessoas para outro lugar, que ajudam as pessoas a chegarem no lugar onde elas desejam chegar, mas sozinhas elas não conseguem chegar. Eu vejo que eu tenho um comportamento, uma atitude que muitas vezes eu ajudo pessoas a realizar os sonhos dela. Mas também, eu não posso negar, pastor, existem momentos que eu me pareço com um muro. Eu resisto, eu impeço. Eu sei que isso às vezes não combina com a fé que nós temos. Mas às vezes, não pense que você vai encontrar pessoas que são muros só fora da igreja. Às vezes nós podemos encontrar pessoas que são muros dentro da igreja. Eu estou dizendo porque eu, como pastor, eu já vivi algumas experiências assim. Existem dentro do arraial, vou colocar isso, dentro do arraial eclesiástico, existem pessoas que são pontes, que ajudam você e levam você para longe. Existem pessoas dentro do arraial eclesiástico que elas são muros, elas não deixam você avançar. Elas fazem tudo para que você não chegue no lugar onde elas estão. Elas impedem. E se isso acontece dentro da igreja, eu fico pensando fora da igreja. Mas eu queria essa noite levar você a pensar, não no seu chefe, não no seu vizinho, não no seu companheiro de ministério, não naquele amigo que você se decepcionou, não com algum irmão seu, algum parente seu, não quero levar você a pensar a nenhuma dessas pessoas. Eu quero levar você a pensar sobre você. Na vida, você tem sido ponte para as pessoas, ou você tem sido uma grande muralha da China para as pessoas? Talvez você diga mais uma vez, pastor, não posso afirmar nenhuma coisa nem outra. Mas todos nós sabemos quando nós servimos de ponte. E dentro de nós também reconhecemos quando nós servimos de muralha. Quando nós tentamos impedir
de que coisas aconteçam. Existe uma experiência minha e da pastora, que a gente tem percebido ao longo dos anos, isso durante todo o tempo, que é muito mais fácil você encontrar pessoas para chorar com você quando você está triste, do que você encontrar pessoas para se alegrar com você quando você vence, quando você sai vitorioso, quando você rompe, quando você prospera. Por quê? É mais fácil as pessoas quererem fornecer ajuda para outras pessoas, do que ver essas mesmas pessoas que um dia ela ofereceu ajuda, está lá no topo, e você ainda está aqui no mesmo lugar. Isso às vezes incomoda as pessoas. Então eu queria falar hoje sobre ser ponte, ou ser muro. Ser uma grande ponte de Hong Kong, de 55 quilômetros ou talvez até mais, ou talvez de ser uma grande muralha da China, que é capaz de dar quase 2 voltas no planeta Terra, de tão extensa que ela é, de tão alta que ela é, de tão espessa que ela é. A primeira verdade é que eu estarei sendo ponte ao mostrar o caminho, mas muro ao impedir a caminhada. Vou repetir. Eu estarei sendo ponte ao mostrar o caminho para outras pessoas, mas estarei sendo muro ao impedir essas pessoas de caminharem. Eu quero usar aqui Provérbios capítulo 22, verso 6. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Nós sabemos que uma das maiores responsabilidades que os pais têm quando se tornam pais é saber que agora ele trabalha, e tudo que ele faz e que ela faz não é mais somente para ele ou para a esposa, ou para a esposa e para ele. Existe uma terceira pessoa. E à medida que a família vai crescendo, existe uma quarta pessoa. E à medida que a família vai crescendo, que é o meu caso, existe uma quinta pessoa. E à medida que a família vai crescendo, tem uma sexta pessoa. É o meu caso da minha esposa. Eu, minha esposa e mais 4 filhos que nós temos. E nós percebemos que a responsabilidade que você tem quando é somente você e sua esposa é uma. E a responsabilidade que você terá que ter quando você tiver 1, 2 ou mais filhos, terá que ser uma outra responsabilidade. Todo o dinheiro que você ganha quando é você esposa é para você e para a esposa. Quando o filho nasce é para você, para a esposa e para aquele indivíduozinho que não fez nada para você ganhar o dinheiro sacrificado que você ganha levantando cedinho e chegando tarde em casa. Eu sei, é um prazer, é uma alegria. Até a Michele falou assim, eu falei, nossa pai, estou vendo que vocês estão prosperando, né? Eu falei, glória a Deus, os filhos estão casando agora, né? Os filhos em casa vai sugando, tudo vai indo embora, a gente vai prosperando. Se você quer ser ponte para as pessoas, você precisa mostrar o caminho para as pessoas. Agora, não é só mostrar o caminho dentro do contexto de família, dentro do núcleo família. Mostrar o caminho para o seu filho. Nós, como pais, sabemos que o nosso maior desejo é que, se existem pessoas que desejam que a pessoa que está ao lado dela seja ainda maior que ela, chegue no lugar onde ela nunca chegou, que tenha o que você nunca teve, essas pessoas podem ter por nome pais. Eu nunca vi um pai, pelo menos eu nunca vi um pai invejoso, pai e mãe, nunca vi. Meu filho prosperou, eu estou com a inveja dele, tomara que ele fique pobre. Não. É uma alegria tão grande. Quando eu vi a Kelly casou, foi para o Rio de Janeiro, comprou um apartamento. A Michele casou com o Hebe, compraram a casinha deles, também estão lá. Agora o Pedro casou, também a mesma coisa. E a gente é como se a gente estivesse conquistando. Sabe aquele negócio de você não parar de conquistar, mas as suas conquistas, elas começam a vir por intermédio dos filhos. E toda vez que eles conquistam alguma coisa, eu me lembro do Heber, quando ele casou, ainda estava instável, questão de emprego, dificuldade, né, Heber? E o Heber está lutando aqui, lutando ali, lutando aqui, lutando ali. Quando de repente Deus foi abençoando a vida dele. De repente um dia ele falou assim, pastor, eu vou comprar um carro. Eu falei, meu Deus, coisa boa.
Aí ele falou, quando ele falou um carro, né? Aí eu falei, um carro. Eu pensei que era uma nave espacial, filha dele. É um carro. A hora que eu vi o carro, a minha alegria é como se eu estivesse comprando aquele carro. A gente vibrou lá em casa. Agora, a gente está sendo ponte, não só para mostrar os caminhos para os da casa, mas também a gente está sendo ponte para mostrar os caminhos que não são, para as pessoas que não são de casa. Por isso que eu insisto tanto, meus irmãos, com o PEC. Porque o PEC é apenas a abertura do início de uma nova vida. Sabe quando você leva o evangelho para a pessoa e essa pessoa, a sua vida acaba convergindo, ela estava no reino das trevas e ela é transportada para o reino do Filho do seu amor. É algo espiritual que acontece, que você não consegue ver, mas isso acontece. É o início de uma nova caminhada, de um novo ser, de uma nova pessoa na caminhada com Cristo. E aí nós estamos sendo pontes. Agora, quando nós não mostramos o caminho, nós muitas vezes impedimos as pessoas de caminhar, nós estamos sendo muradas. E olha o que diz Gênesis, eu tomei a liberdade de pegar esse exemplo. Gênesis 37:20 diz assim: é agora, vamos matá-lo e jogá-lo num destes poços, e diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Pasmem vocês, mas quem disse isso para essa pessoa, e essa pessoa é José, foi nada mais e nada menos do que os irmãos de José. José uma vez teve um sonho, vocês conhecem, não vou discorrer sobre ele. E quando ele contou o sonho, ele deixou os irmãos muito incomodados. O pai e a mãe ficaram assim, não incomodados, mas ficaram um negócio estranho. Porque enquanto falou das estrelas, tudo bem, mas quando falou que o sol e a lua também se dobravam, ele falou, nossa, mas então eu e sua mãe também? Mas como é pai e mãe, dentro do coração, a Bíblia diz que eles guardavam aquilo dentro do coração, mas dentro do coração dos irmãos já suscitou o ódio. Eles não queriam ser uma ponte para José, eles queriam ser uma grande muralha da China para José. Tudo que eles poderiam fazer para impedir que o sonho de José não se concretizasse e não passasse apenas de um sonho, ou de um pesadelo que ele teve, ou de algo que ele criou, fruto da sua própria imaginação, eles iriam fazer enquanto eles tiveram a oportunidade, eles fizeram isso. Nós conhecemos o desfecho da história. Eles pegaram José, jogaram dentro de uma cisterna. Quando uma caravana de ismaelitas estava passando, eles içaram José de lá, venderam o irmão, venderam o próprio irmão. Por quê? Porque os irmãos de José não queriam ser para José uma ponte, mas queriam ser para José uma muralha, para impedir que José se tornasse naquilo que ele se tornou. E às vezes eu fico perguntando para mim mesmo, e eu quero lançar essa pergunta para vocês. Nós somos pessoas que estamos mostrando o caminho para as pessoas, as boas novas de salvação, mostrando o que é certo, qual o caminho que ela deve seguir em relação ao seu relacionamento com Deus, ou nós estamos impedindo as pessoas na caminhada? Eu sempre digo para os meus filhos, e eu guardo essa frase que eu ouvi da boca do meu sogro. Ele disse assim, que São Francisco de Assis uma vez disse: pregue o evangelho, e aí se for necessário, você use palavras. Ele estava dizendo assim, olha, você pode fazer com que a pessoa continue no caminho ou descubra o caminho só com o estilo de vida que você leva num relacionamento profundo com Deus, mas você também pode impedir as pessoas que talvez ingressaram no caminho de continuar a sua caminhada por conta do mau testemunho que você está dando. A pergunta que eu faço para mim e para você: nós somos pessoas que estamos mostrando o caminho com o nosso testemunho ou com as nossas palavras, ou nós somos pessoas que nós estamos impedindo a caminhada das pessoas? É muito triste, meus irmãos, eu já assisti isso algumas vezes. É muito triste quando você vê o líder de uma grande igreja, de uma média igreja, de uma pequena igreja, ele cair. E a queda daquele líder não é apenas a queda daquele líder, mas às vezes é a queda de muitas ovelhas que estavam seguindo aquele líder. Eu tive algumas experiências. Hoje eu vejo algumas pessoas umas num canto,
outras no outro, outras para cá e outras para lá. Aquelas que um dia saíram e foram para uma outra igreja, glória a Deus, pelo menos está com o Senhor, isso é importante. Mas aquelas que até hoje nunca mais voltaram, que foram impedidas na caminhada. 1 Samuel 16, 19 diz assim: então Saul mandou mensageiros a Jessé com a seguinte mensagem: envia-me seu filho Davi, que cuida das ovelhas. Olha, entendendo que quando ele disse isso, Samuel já tinha ungido Davi na presença dos irmãos. Ainda não tinha ungido ele na frente do povo, mas já tinha ungido ele como rei. Ele ia ocupar o cargo de rei, porque Deus já tinha tirado o espírito de Davi, de Saul. E no momento em que ele foi ungido, naquele momento a Bíblia diz que Samuel ungiu ele, o Espírito de Deus se apossou da vida de Davi. Então agora era um Saul que não tinha mais o Espírito de Deus, chamando Davi para que o servisse. E ele chega, chama o seu filho, manda ele vir aqui. Sabe o que o pai de Davi fez, Jessé? Jessé apanhou um jumento e o carregou de pães, uma vasilha de couro cheia de vinho e um cabrito, e os enviou a Saul por meio de seu filho Davi. Sabe por quê? Jessé poderia ser uma muralha e dizer assim: não, meu filho não vai. Eu estou sabendo já o que aconteceu. Eu sei que aquilo que Samuel fez aqui já é um prelúdio para aquilo que vai acontecer na vida do meu filho, vai ser rei. Nada de chamar o meu filho que vai ocupar o lugar de Saul para ficar servindo um Saul que descomprometido com Deus, um Saul que agora é atormentado por um espírito maligno. Não, ele não vai. Mas sabe o que Jessé fez? Você falou assim: não, eu não vou ser muro. Eu estou aqui parafraseando, tá? Eu não vou ser muro, eu vou ser uma ponte para o meu filho, porque eu quero que ele vá até onde Deus quer que ele vá. Mais uma vez eu quero perguntar para você: e você e eu? Nós temos sido para esse mundo ponte, ligando as pessoas que estão perdidas de um reino das trevas, fazendo a ligação para essas pessoas, para elas chegarem até o reino do seu Filho amado. Nós temos sido ponte, ou nós temos sido uma barreira que tem impedido? Nós sabemos, meus irmãos, que nos últimos anos, não o evangelho, mas aqueles que pregam o evangelho, muitos têm descredibilizado a mensagem do evangelho. Antigamente as pessoas passavam em frente às igrejas, e algumas ainda têm o costume, elas nem sequer jogavam bituca de cigarro na frente da igreja, porque ali era a igreja. Elas, se estivessem bebendo, elas paravam de beber, elas passavam. Hoje as pessoas estão arrombando a igreja, entrando dentro das igrejas. Elas encontram um canto de igreja para fumar maconha ali, beber bebida alcoólica. Hoje, quando se fala de igreja, muitas vezes fala assim: a igreja é o lugar onde o pastor usa para tirar dinheiro das pessoas. E tem um bando de trouxa que fica dando dinheiro lá também. Quando eu digo para vocês a necessidade de nós acordarmos e dizer assim: Senhor, começou 2023, eu não quero terminar 2023 sem que eu possa ser ponte para as pessoas que estão perdidas, para trazê-las para o teu reino e tirá-las do império das trevas, porque se elas lá continuarem, se elas partirem, elas partirão para a eternidade irreversível. Ou nós estamos sendo muralhas da China, que não conseguem trazer as pessoas. Nós estamos bloqueando a vida das pessoas para que elas cheguem até o conhecimento da verdade. Segunda verdade: eu estarei sendo ponte ao adverti-lo do perigo, mas muro ao silenciar. E aqui eu quero tocar algumas coisas que vão gerar desconfortos em nós mesmos. Às vezes em nome de uma amizade, às vezes em nome de continuar sendo querido pelas pessoas, em nome de não levar o rótulo de ele é um fofoqueiro, acabou contando um segredo que não deveria ter contado. Nós temos silenciado e temos permitido que no nosso silêncio pessoas que nós deveríamos advertir em amor, para que elas não continuem no caminho que elas estão caminhando, porque o caminho que elas escolheram caminhar estão levando ela para um abismo, ou a curto prazo ou a longo prazo, mas a direção que ela está caminhando vai levá-la para um abismo.
Nós, em nome de não ofendermos as pessoas, nós retemos a verdade. Às vezes, quando nos reunimos em família e encontramos pessoas que não nasceram de novo, as pessoas falam de futebol, as pessoas falam de novela, as pessoas falam de leitura de livro, falam de jogo de futebol, falam muita coisa, mas nós perdemos a coragem de falar sobre a verdade e dizer para elas que, se elas continuarem naquele caminho, existe um caminho infinitamente melhor para elas, mas se elas continuarem naquele caminho, elas vão acabar desembocando dentro de um abismo. E quando ela cair nesse abismo, talvez as fraturas espirituais que ela vai sofrer serão irreversíveis. Agora, nós só seremos ponte se a gente tomar a decisão de advertir aquele que está perdido e não silenciar. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 40, diz assim: com muitas outras palavras, Pedro aqui os advertia e insistia com eles: salvem-se dessa geração corrompida. Essa era a pregação do apóstolo Pedro. Ele já tinha pregado e ali 3.000, 2.000, 3.000 pessoas haviam se arrependido. Mas o texto diz que ele continuou ainda falando: olha, vocês precisam deixar essa vida, vocês precisam ser salvos dessa vida, vocês fazem parte de uma geração corrompida. E ele diz que com muitas outras palavras, não diz quais eram essas palavras, mas diz que com muitas outras palavras ele advertia e insistia com essas pessoas. Sabe por quê? Para Pedro, o mais importante não é se ele se tornaria uma pessoa querida para a multidão. O mais importante para Pedro é que, em meio àquela multidão, muitos que ali estavam pudessem ouvir a verdade, e ao ouvir a verdade pudessem se arrepender e entregar sua vida a Cristo. Isso era mais importante. E se o custo disso era uma advertência do perigo que eles estavam correndo, Pedro assim faria. Porque Pedro era uma ponte que queria conduzir as pessoas que ali estavam perdidas, levá-las ao Salvador da sua própria vida. Mas existem pessoas que na realidade não são pontes, elas acabam sendo muralhas. Olha o que diz Ezequiel capítulo 3, verso 18: quando eu disser ao ímpio que ele vai morrer, e você não advertir, nem lhe falar para dissuadi-lo dos seus maus caminhos e salvar a vida dele, aquele ímpio morrerá por causa da sua iniquidade, mas para mim, porém, você será responsável pela morte dele. Ele está dizendo que a mensagem veio para aquele que não conhecia a mensagem. Quando a mensagem veio para aquele que não conhecia a mensagem, o papel do atalaia, o papel do profeta, o papel daquele que estava anunciando, deveria ser dizer: olha, convença ele, convença assim, venha dissuadir essas pessoas, use de argumentos, só não permita que essa pessoa que está caminhando para a morte continue caminhando para a morte. Mas ele diz assim: olha, no entanto, aquele ímpio, ele vai morrer por causa da iniquidade, que ele não quis atender a mensagem. Mas eu vou considerar, ele vai pagar por aquilo que ele fez, porque ele rejeitou a mensagem. Mas o culpado, o responsável pela morte dele vai ser você, porque você não anunciou para ele. Nós estamos sendo o quê? Muralhas. Quando temos o conhecimento da verdade, sabemos do teor, da força da mensagem, mas como servos do Senhor, discípulos, não anunciamos, aquela pessoa pode até morrer sem ouvir a mensagem, e ela vai sofrer por conta de que levou uma vida indiferente às coisas de Deus. Mas você que tinha a mensagem e não levou, tornar-se-á o responsável pela morte dele. E eu fico pensando, todas as vezes que eu leio esse versículo, eu fico pensando assim: Senhor, não deixa que ninguém parta, que está perto de mim, por negligência minha de não anunciar o Evangelho. Porque depois ir a um funeral não vai adiantar nada, meus irmãos. Porque nós sabemos que não existe missa de sétimo dia para nós, onde a alma está no lugar, e você fica orando para depois ela sair daquele lugar e para ir para um lugar melhor. Não existe isso. O ingresso você compra enquanto está vivo. Depois de morto não existe mais troca de ingresso.
2 Timóteo 4,2 diz assim: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Apóstolo Paulo estava aconselhando seu filho na fé, Timóteo, a ser uma ponte para as pessoas e não silenciar. Num dado momento, o apóstolo Paulo chega até a dizer para Timóteo: Timóteo, não tenha vergonha porque você é novo, porque provavelmente ele era um rapaz. E as pessoas que ele se relacionava e que ele tinha que ensinar, e que às vezes ele tinha que advertir, ele tinha que corrigir, eram pessoas mais velhas. Em um outro momento o apóstolo Paulo escreve para ele assim: olha, quando você for corrigir uma pessoa mais velha, corrija como se fosse seu pai, com amor. Mas não deixa de corrigir, Timóteo, não deixe de advertir. Quando for alguma moça, corrija como se ela fosse sua irmã, mas não deixe de advertir. E se for uma pessoa da sua idade também, continue corrigindo com amor, mas não deixe de advertir, Timóteo. Por quê? Porque nós estaremos sendo ponte quando nós advertimos as pessoas do perigo. Quando a gente vem com aquela fala: ah, é assim mesmo, é assim mesmo. A pessoa está fazendo uma escolha errada, está tomando uma decisão errada, e você, por falta de coragem, não tem coragem de dizer assim: você está errado. E eu vou dizer o que eu vou dizer para você, justamente porque eu entendo que você está errado, porque a palavra de Deus diz isso, e eu quero o seu bem. Mas muitas vezes nós estamos vivendo como se nós fôssemos muralhas, impedindo as pessoas de terem a oportunidade de ouvirem a mensagem da salvação, se arrependerem e serem salvos. Eu quero terminar essa mensagem aqui, hoje. Semana que vem continua. Eu quero que você vá para a sua casa hoje pensando: se você é alguém que, durante o tempo da sua existência dentro do Evangelho, você é uma pessoa que tem prontamente mostrado o caminho para aqueles que ainda não conhecem o caminho, ou você tem sido uma muralha, impedindo as pessoas de caminhar. Se você tem sido uma ponte também, se você é uma pessoa que tem advertido as pessoas. Algumas pessoas já disseram para mim assim: pastor, eu não gosto de falar porque a gente vê as coisas erradas, mas se a gente fala, a gente é fofoqueiro. Eu falei: não é fofoqueiro, você é covarde. Porque o fofoqueiro, ele gosta de espalhar para todo mundo. O covarde, ele quer levar a notícia para alguém que possa ajudar essa pessoa, talvez ela mesma, se ela não puder. O fofoqueiro, ele gosta de transmitir aquilo que está acontecendo para o maior número de pessoas, para que todo mundo saiba, menos a quem interessa. Sabe aquela história do marido chifrudo ou da mulher chifruda? Sai contando para todo mundo: olha, ele está sendo chifrado, só não conta para o amigo que é o chifrudo, ou para a mulher que é a chifruda. Eu quero que você vá para a sua casa pensando nisso. Se você é uma ponte, você tem sido alguém, certamente, que tem mostrado o caminho para as pessoas. Não fica concordando, dizendo: é assim mesmo, é assim mesmo. Não, não é assim mesmo. Você está enganado. Ou se você tem sido uma muralha impedindo as pessoas na caminhada. Se você é uma ponte, você tem coragem de advertir as pessoas, justamente para que elas não desemboquem num abismo sem retorno. Agora, se você é uma muralha, você tem silenciado. E para você, o melhor ou mais conveniente é manter a amizade, manter a política da boa vizinhança, ser querido por todos. E nesse seu silêncio você está servindo de muralha, impedindo as pessoas de chegarem a um lugar onde Deus quer que elas cheguem. Timóteo diz que o desejo de Deus é que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. É todos, não são alguns. Todos. Agora, esses todos que ainda não receberam a mensagem, tem que vir através dos todos que já receberam a mensagem. E esse todos somos eu e você. Vamos ficar em pé? Semana que vem, continuidade, não falte. Para que você pense nisso. Diga: Senhor, eu quero ser uma ponte na vida das pessoas. Seja para os meus irmãos em Cristo, seja para aqueles que não estão em Cristo ainda. Eu não quero ser muralha nem para os irmãos em Cristo e nem para aqueles que ainda não são irmãos em Cristo. Você pode estar sendo uma grande ponte e pode estar tendo a oportunidade de ser uma grande ponte de Hong Kong, de mais de 55 quilômetros de extensão,
para abençoar vidas. Mas você também pode estar sendo uma grande muralha da China, que é capaz de dar duas voltas